Olá a todos. Dando continuidade ao nosso curso de identificação da sombra, como acessar essa personalidade oculta, eu trago hoje um texto de John Sanford. Dentre as várias perguntas que Patrick Miller faz a John Sanford, que é um analista de San Diego, ele esclarece de uma maneira muito peculiar, muito particular e muito interessante essa análise do que a sombra sabe. E a pergunta, ela começa da seguinte forma. Jung disse certa vez: prefiro ser íntegro a ser bom. Essa afirmação certamente confunde ou perturba muita gente. Por que a maioria das pessoas não consegue reconhecer a relação que existe entre a maldade e o excesso de bondade? Então essa foi a pergunta realizada por Patrick Miller a John Sanford. E a parte que eu selecionei, ele responde da seguinte maneira. A tradição cristã original reconhecia que o homem traz, dentro de si, o seu oposto. São Paulo diz: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Romanos 7,19. Estas são palavras de um profundo psicólogo. Ele sabia que tinha uma sombra e acreditava que só Deus poderia salvá-lo dessa condição. Porém, o fato de conhecer sua condição mantinha a sua integridade. Então notem que ele explica que isso se perde ao longo do tempo, esse reconhecimento do nosso eu interior maligno. Isso se perdeu pelo simples fato de uma interpretação ou de um conceito mal colocado. Aonde você pensar no mal, você já está caracterizado como simpatizante dele. Então, e para explicar isso, eu tenho um texto onde eu falo sobre os tipos de pensamento. Então, nós temos aqui o primeiro pensamento, que é o pensamento que você se compraz nele. Esse sim é o pensamento que ele atribui como o pecado original, que seria o pecado por pensamento. Mas o ser, ele já está totalmente integrado daquilo. Ele não comete uma ação má por falta de oportunidade, mas já está incutido no pensamento dele aquela condição. A ocasião faz o ladrão, então se ele tiver oportunidade, ele vai fazer. Se não tiver nada que o proíba, e que o segure disso. Agora, o que o nosso analista traz é um ponto acima desse, que significa aquilo que você sente dentro de si e que você tem que pensar para elaborar não é um pensamento maligno. Na verdade, é a solução do teu problema. Então tem que separar essas duas coisas aí. Porque senão a coisa fica totalmente impossível de ser trabalhada. Por quê? Você tem um pensamento e fala assim, eu estou pensando no mal. Se o pensamento está somente no seu campo mental e dá para perceber isso, normalmente é uma ação externa atuando sobre você, a nível mental. Então você deixa esse pensamento passar. Você sabe que aquele não é você, é externo. Agora, o que Patrick Miller pergunta para John Sanford é uma outra questão. Você tem que pensar no mal que você sente e colocar ele do seu lado, mantendo a visão sobre ele. Caso contrário, você não sabe o que vai acontecer. Um exemplo. Você sente raiva quando uma pessoa faz alguma coisa. Sente ódio, fica incomodada por isso. O que isso quer dizer? O mal original está dentro de você. Você é o mal. Você sentiu isso. Então, pelo fato de você ter sentido, você tem que pensar nisso de uma forma autoelaborativa para que você consiga se desvencilhar desse processo. Então não é fugindo daquilo que você sente, porque existe ainda
essa complicação em torno desse pensamento. Porque você fala, você tá pensando, então você está pecando por pensamento. Mas não te explicaram esse detalhe que eu estou falando. Então você separar o pensamento maligno, onde você vai arquitetar aquela situação e vai elaborar aquilo, e o pensamento que você sentiu e você tem que pensar para elaborar. Porque aquilo está nascendo de dentro de você. Em outras palavras, é a sua personalidade. É a sua outra personalidade que está vindo à tona. Que é aquilo que você sente. O que sente é teu, cara. O que sente é teu. Aceite ou não. Agora tem que fazer o quê? Elaborar isso daí. E o que é elaborar? Por que eu estou sentindo isso? Qual que é o drama que eu tenho? Qual que é a crença que eu tenho? Qual é o tabu que eu tenho? Então, o simples reconhecimento do mal, do maligno em você, já vai te libertar do próprio mal. Porque quando a gente sente aquilo e você, não quero olhar para isso, você nega a saber quem você é, você nega a se conhecer. E não é conhece-te a ti mesmo? Né? Foi falado há quantos mil anos atrás? É o que está acontecendo hoje. E como é que vai fazer para se conhecer? Eu sinto aquilo, eu tenho que pensar naquilo para elaborar aquilo, pô. É o único jeito. Então vamos separar o que é pecado original de pensamento, se compraz naquilo, e o que você tem que fazer para elaborar aquilo que você sente. Obviamente tem que pensar também. Observa que está os dois no campo mental. Mas um já é o mal. Tá? Um já é o mal. O outro é o que é? É a elaboração desse mal. Que é o que o analista junguiano traz pra gente como informação. Encara isso, enxerga isso. Vê que você é assim. É o único jeito de se livrar da sua personalidade inferior é reconhecendo ela dentro de você. E é tão interessante esse aspecto que a nível mental do seu lado psicológico masculino, do seu lado ânimos, ele automaticamente não consegue atribuir uma lógica para isso. Mas o seu lado ânima, que é o seu lado feminino psicológico, ele elabora uma solução onde o ânimos não consegue ver. Por isso a integração de um com o outro. Porque ela vai te dar essa solução. É ela que dá a solução para isso. É a ânima. Então a gente tem que pensar nisso para entender o que está acontecendo e não ficar se culpando pelo aquilo que está sentindo. Esquece esse negócio de culpa aí pelo que está sentindo. Isso não é para existir mais, não. Tá? Sentiu, aceita, elabora, aí vai trabalhar para se melhorar. Mas reconheça assim, pô. É o único jeito. Tem que se reconhecer assim para poder melhorar. Porque enquanto negar, essa história vai. Até quando? A perder de vista. Aí vai para lá e vem de novo, vai para lá e vem de novo. E outro detalhe aqui. O que acontece? Quando você vê alguma pessoa fazendo mal, você fica incomodada com aquilo, né? Você sente raiva daquilo, você sente raiva da pessoa, né? Não aceita aquilo de maneira alguma. Então aquilo que você está sentindo é um mal. É esse mal que vai dar a tua assinatura quando você passar para o outro lado dimensional, tá? Não é o teu consciente, não. O que te vai puxar para baixo, o que vai servir de chumbo, é a tua personalidade inferior, que é a tua personalidade da vida passada. Ela que vai te chumbar para baixo. Ela te chumba ali e você não consegue levantar. Porque tu não resolveu aquilo ainda. Negou de novo. Não pode negar. Então acaba com a culpa e faz o quê? Elabora aquilo dentro de si. Fala, não, sou assim, aceita. Olha para aquilo, pensa naquilo autoelaborativamente para que aquilo se desperte dentro de você. E paulatinamente aquilo vai se aliviando, até quando você não vai mais sentir aquele impulso de raiva, de rancor, de ódio, tá?
E você automaticamente vai conseguir resolver isso de uma forma clara, de uma forma tranquila, sem se preocupar em querer parecer alguma coisa, em querer parecer ser aquilo que o quê? Que você não é. Ou seja, parecer para a sociedade uma coisa e sentir outra coisa, tá? Não é a questão de pensar outra coisa, é sentir outra coisa. Porque quando vem no pensamento, você pode mandar vazar, sai, não é meu. Beleza, reconheceu. Agora quando sente, pô, aí é teu, aí o bicho pega. Aí tem que resolver. E como que resolve? Olhando e pensando, para acabar esse problema, tá? Então a grande questão é essa. Não tem muito que fugir disso, não. Continuando aqui no texto de John Miller. Quando ele fala, né, ele traz ele chama o próprio São Paulo, né? Ele trata como psicólogo, ele fala, nossa, um psicólogo. Inclusive, o próprio John Sanford, ele chama o Novo Testamento de tratado psicológico. Ele é um analista junguiano fora de série. Tá? Então, ele trata o Novo Testamento como um tratado psicológico. Tá? E ele fala, o psicólogo, Paulo disse isso. Então, quando Paulo reconheceu o mal que era ele conseguiu se livrar do mal, porque ele viu que não estava fora, estava dentro. E aí ele conseguiu elaborar aquilo, mas o tempo todo se mantendo consciente do maligno que estava dentro dele, que é ele. Tá? Não tem o outro que está dominando ele, é ele. Ele é assim, ponto final. Você é assim, ponto final. Eu sou assim, ponto final. Agora tem que fazer o quê? Reconhecer e elaborar para poder transcender isso. Essa dificuldade que nós sentimos, esse ódio, esse rancor, né? Às vezes, quando seu filho faz alguma coisa, você fica com raiva, a tua esposa, a tua mãe, o teu irmão, né? O vizinho, no trânsito. É isso aí que você tem que reconhecer. Eu sou esse maligno. Aí você se olha para dentro para elaborar isso aí, pô. É o único jeito. Então, Paulo estava reconhecendo, foi quando ele transcendeu. Ele reconheceu. E aí ele mantinha o quê? Essa sombra ali, perto, firme, do lado dele, e olhando na cara dela. Não, fica aqui. Porque até se ele não reconhece isso, ele perde ela de vista e ela vem no momento que ele não quer. Ele pode tomar uma atitude inconsciente, né? Às vezes ele não quer reconhecer que tem, vamos supor, uma propulsão a matar, a ser um assassino. Ah, não sou assim, mas tá sentindo aquilo dentro dele, aquilo tá vibrando. Ah, não, aí nega aquilo. Aí um dia ou outro mais tarde alguém pisa no calo dele dentro da condução do ônibus, né? Ele pega uma arma, dá um tiro no cara e mata o cara. Nunca fez isso. Nunca fez, mas fez. E por que fez? Não reconheceu o maligno que estava dentro. Tá? Não é ninguém externo nem nada externo. É a pessoa. É o ego, o eu. É assim, é essa tendência, que é o que traz como reminiscência de vida passada. A personalidade vem e te domina. E qual o jeito de resolver? Reconhecer ela. Estou falando isso o vídeo todo, que é a maneira de fixar isso daí. Tá? Continuando. Mais tarde, essa perspectiva profunda perdeu-se e as pessoas se sentiam obrigadas a se identificar com o bem ou pelo menos a fingir que eram boas. É isso aí que eu estou falando. Pô, né? Você cria toda uma sociedade onde você tem que ser bom. Não, isso aí não pode, isso é proibido, não pode sentir isso, e a pessoa vai se negando, vai se fechando. Né? As qualidades interiores dela, ela vai se fechando para aquilo. E o momento aquilo estoura, aquilo vem à tona. E quando vem à tona, quando acontece uma atrocidade maior. Então, o principal é sempre estar ciente de si mesmo. Continuando aqui. Ele fala: Quando faz isso, você depressa perde o contato com a sua sombra. E em algum ponto do percurso, isso fica evidente na Idade Média. A igreja cometeu um grave erro, além das ações, também as fantasias passaram a ser mais.
Você era mau simplesmente por entreter fantasias sobre o mal. Adultério era pecado, mas pensar em adultério também era pecado. Ambos precisavam ser confessados e perdoados. Então, para finalizar, ele comenta, né, esse texto aqui. A ação é pecado, pensar no mal é pecado. Então a pessoa ficou bloqueada automaticamente, não consegue se expressar, e no momento que ela acha que aquilo não vai surgir dentro dela, aquilo surge. E ela toma uma atitude que jamais pensaria que pudesse acontecer. E acontece. E acontece. Realmente acontece. Então, como nós falamos aqui, a questão das fantasias, adultério, pecado, tudo isso é uma questão que tem que ser também elaborada. Eu dei o exemplo do ódio, do rancor e da raiva, do trânsito, tá? Da esposa, do marido, não é isso? Porém, a questão do sexo também está inclusa nesse próprio ato repressivo. Até porque é uma questão de bio, é uma questão biológica, você sente. Mas aí você sente e nega, aí o problema começa. Onde a coisa nasce é aí. E aí você liga a televisão, pegou, agarrou a mulher, estrupou. Sabe, são coisas insanas que você... Como que chega nesse ponto? Por causa da repressão e da não autoelaboração. A pessoa não tem condição de autoelaborar sozinha, né? É possível fazer isso? É. Autoelaborar. Agora vai fazer o quê? Procura uma terapia para estar fazendo isso. Um analista competente para estar fazendo isso. Para reconhecer isso dentro de você. E aí você vai elaborar e conseguir resolver esse problema. Tá? Porque vamos supor aqui, é aquela grande questão. Você tá na rua, aí você olha lá a mulher do teu vizinho e fala assim, a mulher do vizinho, nossa, ela é muito gostosa. Beleza, você sentiu a bio, a mulher faz o teu tipo, né? Você sentiu a atração, tá? Tô falando do campo físico, da bio, tá? Não tô entrando no campo do sentimento. Tô falando da bio. Aí você sente atração pela mulher, mas a mulher é casada. Automaticamente você sabe que você não pode fazer isso, então você tem que elaborar isso dentro de você, né? Esclarecer isso para a tua personalidade inferior, porque ela é um animal querendo surgir, e o animal, você sabe, quem controla? Você tem que controlar a si mesmo, porque o animal é você, então você vai se autodominar, se autocontrolar, se autoconhecer, elaborar isso dentro e falar, não, é uma pessoa bacana, eu gostei, ela é gostosa, mas ela é casada, ela não tá me dando mole, e se me desse mole também eu não poderia ir, porque ela tem um compromisso, e se ia gerar mais problema para mim, e mais problema para ela, é dor de cabeça para todo mundo, até que chega uma hora que um vai morrer por causa disso. Aí você tá ciente do problema, né? Tá, a mulher é gostosa, mas pode gerar uma confusão tremenda que um morre, ou pode ser o outro, pode ser eu, pode ser ela. Aí você se coloca em xeque. O mínimo é se colocar em xeque. E o que se colocar em xeque é você manter a sombra do lado, olhando para a cara dela. Mas não negando que está sentindo aquilo. Porque no momento que você... Né, que a pessoa pode vir te dar um bom dia, você pode agarrar a mulher, dar um beijo na boca, que ela tá achando que tá te dando mole. E ela vem te dar um bom dia. E isso, e essa projeção do homem para a mulher, isso aí é comum, isso acontece toda hora, pô. Tá me dando mole, não tá. Por quê? Por causa disso. Tá projetando e não elaborou aquilo que está dentro dele. Aí leva um bom dia, né, que é uma cortesia, uma educação da dama, acha que a mulher tá dando mole, porra, ele não tá te dando mole. Né? Aí é difícil de ouvir? É difícil de ouvir. Agora é uma sombra interna masculina? É uma sombra interna que gera em torno do campo do homem? Sim, isso aí gera em torno dessa psique masculina. Não entendendo essa questão. Tem que ser elaborada. Porque senão vai continuar do jeito que está. Né? Não é negar que sente. Né? Pô, você gosta de mulher? Eu gosto de mulher. Eu gosto de homem. Tá, você gosta de homem. Beleza. Agora, é a grande questão. Elaborar isso. Porque o fato, né, o cara gosta de homem, ou o cara tá gostando de mulher, se já tiver um compromisso,
É a mesma situação. Vai dar problema, vai dar conflito. E o que nós precisamos é o quê? Evitar, respeitar o espaço do outro. Tá ok? Então essa é uma questão muito particular do campo masculino, né? É uma sombra que gera em torno do homem em si, da psique, da mente ânimos, que cria essa fantasia, não elabora e no final acha que a mulher está dando mole. E não se preocupa não, que se ela estiver te dando mole, você vai saber disso. Tá? Não precisa ficar preocupado. Essa é a identificação da sombra de hoje, que eu queria trazer para a gente comentar rapidamente, né? Agradecendo aí a Jan Sanford por todo o conhecimento que ele nos traz a respeito da psicologia analítica. E fica aqui o meu muito obrigado e um grande abraço a todos.